igreja. Queridos, nós vamos falar a partir deste domingo e os próximos domingos sobre a vida do rei Davi, sobre a vida do Davi quando ele não era rei. Vamos falar sobre a vida do Davi enquanto rei, a vida do Davi enquanto passando o bastão para o seu filho, essas dinâmicas da história da vida de Davi, sempre tentando olhar para a história desse homem, desse personagem bíblico, com essa perspectiva. Um homem segundo o coração de Deus, porque essa afirmação, ela é muito interessante, muito profunda a respeito dessa personalidade do Antigo Testamento, um homem segundo o coração de Deus. Como seria uma pessoa segundo o coração de Deus? Talvez esse seja um dos maiores desafios de nós, povo de Deus, espalhado ao redor do mundo, sermos pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que andam com Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que participam dos propósitos de Deus aqui na terra, de maneira intensa, de maneira efetiva, homens e mulheres a quem o Senhor elogie, homens e mulheres de quem o Senhor fale bem. Como assim, pastor? O Senhor fala bem de mim? Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus falou muito bem e elogiou a vida de muitos homens, por exemplo, como o Jó. Deus falou muito bem de Jó. A Bíblia diz que ele diz sobre Jó: observe o meu servo Jó, ele é um homem temente a mim, que se desvia do mal, justo e íntegro de coração. Olha só, Deus tecendo elogios acerca de Jó. Então, o que Deus irá dizer a respeito de mim? Qual é a avaliação que Deus, quando olha para nós, Ele faz sobre as nossas vidas? Qual seria a frase que Deus usaria para falar sobre você, sobre a sua vida? Qual frase Deus usaria para se referir a nós, sobre as nossas atitudes no dia a dia? Isso é tão profundo, eu fico pensando sobre isso. Essa é uma pergunta muito séria, uma pergunta muito relevante para que nós venhamos pensar e tentar responder. Essa é uma pergunta pela qual muitas pessoas fogem. Por quê? Porque nunca é fácil falar sobre nós mesmos. Pelo contrário, talvez seja por isso que nós gostamos de observar os defeitos dos outros e não os nossos defeitos. Porque quando nós chamamos a atenção para os defeitos dos outros, nós meio que ocultamos um pouco os nossos próprios defeitos. Talvez seja por isso que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz: quem és tu para ver o cisco no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, e terá a condição de enxergar melhor o cisco no olho do teu irmão. A ideia de Jesus aqui quando você focaliza na sua própria vida, quando você focaliza na sua própria existência, nos desafios que você tem pela frente, você não se preocupa com o problema do outro, você não se preocupa com os defeitos do outro, não no sentido de que você não se importa, não é isso, sabe por quê? Porque se importar é diferente de julgar. Tem gente que julga as pessoas pensando que está se importando com elas, e isso não é bíblico, não é o desafio de Deus para as nossas vidas, esse definitivamente não é. De forma que, quando essa pergunta vem, como é que Deus me vê? O que Deus diria se dissesse alguma coisa a meu respeito? Essa pergunta vem diretamente depois de uma outra, que é: como nós nos vemos? Como você se vê? Queria que você respondesse essa pergunta para você aí agora. Como você se vê? Será que nós temos nos vistos exatamente como nós somos? Ou nós temos criado uma imagem que não corresponde corretamente com quem nós somos? Porque, irmãos, todos nós temos defeitos e não são poucos. Essa é a grande verdade sobre nós temos defeitos. Blaise Pascal, um filósofo francês importantíssimo, que depois se converte ao cristianismo, ele diz assim: sem dúvida é um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal ainda maior ser cheio deles e não querer reconhecê-los. Olha que forte isso. Então todos nós temos muitos defeitos, e é por isso que o próprio Blaise Pascal ainda afirma:
o problema do amor próprio é que ninguém consegue amar a si mesmo de uma maneira íntegra, plena, com a consciência de tantos defeitos que tem. Então, qual que é a estratégia? Qual que é a saída para amar a mim mesmo, sendo que eu olho para mim e vejo que eu tenho grandes e profundos defeitos? Muita gente cria uma autoimagem idealizada, sem defeitos, que embora a própria pessoa não passa a amar, ela apresenta-se para outras pessoas a fim de que as outras a amem, porque ela está passando uma imagem bonita, longe de todos os seus defeitos, equívocos e medos. O que eu quero dizer, trocando em miúdos? Como eu sei que eu tenho defeitos, eu não posso gostar de mim com tantos defeitos. Então eu falo de mim como se eu fosse perfeito, para que as pessoas ao meu redor, não enxergando meus defeitos, passem a me amar. E aí eu sinto que a minha vida faz meio que um melhor sentido, quando eu pego para olhar e vejo que as pessoas ao meu redor me amam. É um auto-engano, porque eu deixo de ser quem eu sou e para passar a imagem de quem eu não sou para outra pessoa, a fim de que essa pessoa me ame. E eu engano essa pessoa a ponto dela me amar, mas eu não engano a Deus. Eu não engano a Deus. Isso pode enganar qualquer um que está perto de mim. Isso pode enganar as pessoas com que eu convido, mas não engana a Deus. De forma que, quando eu penso em como é que Deus me vê, assentado no alto e sublime trono, quando Ele olha para a minha vida, eu também penso como é que eu me vejo. Porque se eu for sincero, eu vou olhar para dentro de mim como eu sou e enxergar exatamente quem Deus enxerga. Exatamente como Deus enxerga. O que Deus vê quando Ele me vê. Tudo isso para conversar seriamente com você, à luz da palavra de Deus, sobre o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quem é o homem da Bíblia o homem chamado segundo o coração de Deus? Como é que Deus vê esse homem? Qual o olhar que Deus teve quando olhou para Davi? Qual que é a qualidade de alguém que é chamado segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que um dia Deus chama Samuel e diz: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque ali eu encontrei um homem segundo o meu coração. Eu encontrei um homem que não é segundo o coração do povo, porque o homem segundo o coração do povo é o rei Saul, que não deu certo. O povo queria, deu Saul. Mas agora eu encontrei dentre os filhos de Jessé um segundo o meu coração. O próprio autor aos Hebreus vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quem era esse homem? Quais lições esse homem segundo o coração de Deus vai ensinar para a minha vida? É sobre isso que eu quero falar com você a partir de hoje. E primeiro vamos ver o que é que não significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E o texto que eu quero ler com você é 2 Samuel capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Samuel capítulo de número 12, a partir do primeiro verso. Esse texto é muito interessante e nos ajuda a entender, a saber o que é e o que não é as pessoas segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã era um profeta que ajudava muito Davi, irmãos. Natã era um profeta que ministrava ao coração de Davi, que consolava, que dava conselhos. Natã era um instrumento de Deus na vida do Davi. E Davi ouvia muito o profeta Natã. O texto segue dizendo: Ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte.
deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: se de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram entre si: enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição, e aí ele comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda está viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu. Por que então deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Até aqui, você prestou atenção no texto? Não é daquela história para você ler para o seu filho dormir, né? Não é, né? Definitivamente. Pessoas segundo o coração de Deus. Como ser pessoas segundo o coração de Deus? Qual que seria o segredo? O que significa uma pessoa segundo o coração de Deus? Primeiro vamos ver o que isso não é. O que não é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus não significa ser perfeita. Porque como você viu no texto, o Davi não era um homem perfeito. Muito pelo contrário, longe disso. O texto que nós lemos se dá no momento da vida do rei Davi, em que ele mostrou ser tudo aquilo que nós não esperaríamos que ele fosse. A gente espera qualquer coisa do grande rei Davi, menos uma atrocidade como essa. Você sabe que Davi reinou sobre Israel, e ele foi o maior rei da história de Israel. Até hoje você anda pelas ruas de Jerusalém, tem estátuas e imagens do rei Davi por todo canto. Por quê? Davi foi o maior rei que a nação de Israel teve. Davi conquistou diversas áreas, territórios, governou com a forte mão. O exército de Davi se tornou sobremodo poderoso. Ele era imbatível na batalha. Imbatível na batalha. Deus o abençoava, Deus usava Davi. Davi construiu um palácio grandioso, maravilhoso. O reino de Israel nunca foi tão próspero e abençoado como no governo do rei Davi. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, quando vai ficando mais velho, ele começa a treinar os seus próprios soldados, a ponto dos seus soldados ficarem tão bons, que ele passa o comando dos seus exércitos.
a um homem chamado Joabe. Joabe é o seu do coração, general do exército de Davi. Ele saía nas batalhas e até que chegou a época em que Davi não ia mais para a guerra, porque ele não precisava mais guerrear, ele não precisava ir para a guerra. Os seus soldados e o seu general Joabe era tão capaz quanto ele de fazer isso, e aí chegou o momento de, como seus soldados estavam perfeitamente qualificados, o Davi podia desfrutar de tudo aquilo que ele tinha conquistado nos anos e anos e anos de batalha, de exércitos, de conquistas, de vitórias. E aí ele não vai mais para a guerra. E aqui a gente já aprende uma primeira lição que nem faz parte do nosso programa aqui, mas eu queria compartilhar com você. O pecado começa quando a gente se acomoda. Vou repetir. O pecado começa a entrar na nossa vida justamente quando a gente se acomoda. É só faltar trabalho, é só faltar luta, é só faltar batalha que o pecado começa a encontrar mais espaço na nossa vida. Não tem aquele ditado que os nossos pais falavam? Mente vazia, oficina do... Então, geralmente é assim. O homem que precisa saldar problemas, resolver situações, ele ora durante a noite. Aquele que não precisa, ele tem tempo para ficar na internet. O homem que precisa pegar o touro no chifre, como diz os nossos avós. O homem que precisa correr na labuta, resolver situações difíceis, ele sabe que não dá conta, então ele se dobra diante do Senhor, ele clama ao Senhor, e ele não precisa ficar na frente da novela. O Davi começou a cair justamente quando ele entendeu que podia se acomodar, que não precisava mais lutar diante do povo e nem ir para a guerra. Um dia, Davi, enquanto seus soldados, no comando de Joabe, estavam na guerra, ele resolveu olhar para os seus domínios. Ele resolveu subir no alto do palácio e observar tudo aquilo que ele já tinha conquistado. E eu fico pensando como que seria ser Davi naquele momento. O grande rei Davi, olhando para os seus domínios, grandes domínios e pensando, tudo isso aqui foi obra minha. Aonde o meu olho alcança, não tinha nada, era tudo mato aqui. Tudo isso aqui é obra minha. Sabe por quê? Porque a acomodação gera orgulho. A acomodação gera orgulho. Até para que eu justifique que agora eu estou parado, eu tenho que dizer, mas eu já fiz muito, hein? Nossa, quando eu tinha a tua idade, já dei a minha contribuição. Note que para uma pessoa poder parar, para ela poder se acomodar, ela precisa gerar dentro do seu subconsciente, do seu coração, essa porção de orgulho. Porque o orgulho diz para você, rapaz, você já fez muito, você já trabalhou, olha tudo que você fez. Tem gente que na tua idade não fez metade daquilo que você fez. E o coração vai se ensoberbecendo. Davi, no alto do seu palácio, começa a olhar para os seus domínios e diz, isso tudo aqui é meu, eu construí tudo isso. Nunca ninguém fez uma história nesse povo como eu fiz. E aí, passando os olhos pelo império, do alto do palácio, a Bíblia diz que ele se deparou com uma mulher bonita, nova, elegante, se banhando nos seus domínios. E aí, o orgulho que é sutil, que é sorrateiro, o orgulho que é enganador, porque quando você olha para aquilo que é seu, a tendência é você encontrar pessoas dentro daquilo que você acha que é seu, e você começa a achar também que aquelas pessoas te pertencem. Tipo o empresário que começa a achar que o funcionário também é patrimônio dele. Tipo o marido que consegue dar uma casa boa para a esposa e começa a achar que a esposa é objeto da própria casa. Como o próprio pai que acha que o seu filho é mais alguma coisa que ele tem, para se mostrar e se gabar. O Davi, no alto do seu palácio, olha para os seus domínios e vê uma mulher bonita tomando um banho mais bonito ainda. E aí ele falou, está aí, uma mulher que me pertence, e eu não sabia. Está nos meus domínios, faz parte daquilo que é meu. E a Bíblia diz que o Davi mandou buscar a mulher e se deitou com ela. As crianças já saíram já, né? Então vamos falar. Mandou buscar a mulher e se deitou com ela. Só que o Davi não contava
com algo que muitos casais de namorados até hoje não contam, que relação sexual pode trazer gravidez. Vocês sabiam disso? Sabia? Relação sexual pode engravidar, e a Batseba engravidou, e o Davi ficou chateado com isso. Por quê? Porque a Batseba era casada. Ela tinha um marido que era soldado do próprio exército do Davi, e que estava, sabe aonde? Na luta, guerreando, trabalhando, labutando, defendendo o reino de Davi. E aí o Davi entra em desespero. Meu Deus, eu tive relação sexual com a mulher do meu soldado, ele está lá lutando, ela engravidou, e como é que eu vou explicar essa história? E aí o Davi teve uma ideia. Sabe por quê? Porque todo orgulhoso tem uma ideia que só o diabo consegue ter. Todo orgulhoso tem uma ideia que só na cabeça do diabo ela brota. A ideia de Davi. Vou trazer Urias, marido da mulher. Ele deita com ela já está grávida, mas ninguém precisa saber disso ainda. Quando o menino nasceu, o Urias vai pensar que foi aquela noite que ele teve uma folga da guerra, foi lá, passou as férias ali, deitou com a esposa, depois voltou para o campo de batalha, e o filho é dele. A ideia de Davi. E ele fez isso. Trouxe Urias de volta. Urias, que era um bom soldado. Porque quando alguém faz coisa errada, a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Diz a palavra. Um abismo chama outro abismo. Você fez uma coisa errada, você precisa fazer outra. Uma mentira pede uma outra mentira, que pede outra. E o Davi fez assim: Urias, eu quero te dar um presente. Você é um bom soldado. Então hoje você vai descansar. Vem para a sua casa, você descansa, tenha relações com a sua mulher, curta a sua esposa, depois você volta para a batalha. O que Urias fez? Não, mas eu estou mandando, rapaz, eu sou o rei, pode ficar. Ok, Urias vai para casa. Só que ele não se conforma de que os amigos dele estão no campo de batalha, morrendo para defender o reino de Israel, e ele está em casa. Então a Bíblia diz que ele se assenta na porta, ele não entra, e ele fica ali até o amanhecer, e quando amanhece ele volta para a batalha, porque ele não achava justo ter gente guerreando e ele em casa deitado com a sua esposa na cama. Ele não tem relações com a sua mulher naquele dia, e volta para a batalha. No dia seguinte, a Batseba passa um WhatsApp para Davi: bom dia, pode me receber? Posso. Ó rei, queria falar com você uma coisa. Diga. Davi achando que a ideia tinha colado. Urias pipocou. Não funcionou a tua ideia. Como assim não funcionou? Ele veio. Mas ele não entrou para casa. Aí o Davi tem uma outra ideia, porque um abismo chama um abismo ainda maior. Ele manda uma carta para Joabe, comandante do exército. Joabe coloca Urias na frente da batalha. Porque uma coisa era óbvia na guerra, em toda a guerra. Um soldado na linha de frente, ele tinha 99% de chance de morrer. Ele era o soldado do primeiro confronto, daquele primeiro contato. Até por isso, não se punha grandes guerreiros na primeira linha, para que esses guerreiros pudessem durar na batalha um pouco mais. E Davi mandou uma carta para Joabe dizendo: coloca Urias na linha de frente. Joabe obedece. Não entende, mas obedece. Como toda pessoa leal faz. Pode até não entender, mas obedece. Quando nós somos leais a Deus, um parênteses, quando nós somos leais a Deus, podemos até não entender o que Deus está fazendo, mas nós obedecemos, por lealdade. Você está entendendo? Pois bem, Joabe coloca Urias no campo de batalha, na linha de frente, e a Bíblia diz que Urias morre naquele dia. Urias morre, Davi pega a mulher de Urias, Batseba, para ser sua esposa. E aí um belo dia, passado algum tempo, o profeta Natã, aquele conselheiro, homem sábio, homem de Deus para aconselhar Davi, aparece na casa de Davi. E ele conta a história exatamente que nós acabamos de ler juntos aqui. Davi já não falava mais com Deus, Davi não orava mais, porque o pecado faz isso, o pecado afasta a gente de Deus, a gente não vem mais para a igreja, a gente não ora mais, não lê a Bíblia mais, tudo parece que é um peso, o pecado faz isso com a gente. Davi não fala mais com Deus, não ora mais. Davi não era mais aquele compositor.
Note que Davi não era um homem perfeito. Talvez eu e você não tenhamos na nossa biografia uma cena tão horrorosa, tão grotesca como essa na biografia do Davi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então isso não significa perfeição. Ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. E o Natã foi mostrar isso para o Davi, que no alto do seu orgulho se achava como tal. Natã foi mostrar para Davi, Natã foi incumbido pelo Senhor de mostrar isso para Davi. Davi, eu posso te contar uma história? Porque parece que muitas vezes as pessoas valorizam mais histórias do que informações. Davi, eu posso te contar uma história que aconteceu aqui no teu reino, é um caso que aconteceu aqui no teu reino. Davi, ok, pode me contar o que é que está acontecendo no meu reino, Natã. Aconteceu, Davi, que um homem rico, um homem que tinha à sua disposição ovelhas, bois, jumentas, cavalos, tudo quanto é animal, propriedades, um homem muito rico. Ele recebeu uma visita em casa. E aí esse homem muito rico, para atender essa visita que chegou na sua casa, ele não quis pegar nenhum dos seus animais para matá-lo e oferecer a sua visita. E aí ele foi e roubou uma cabritinha de um vizinho muito pobre que não tinha nada, ele só tinha aquela cabritinha. Sabe aquela cabritinha da família, Davi? Aquele animalzinho de estimação da família, que dorme na cama, que senta na mesa, a família está lá comendo, o menino joga um franguinho, ele vai lá e come. Sabe aquele animalzinho adotado que passa a ser parte da família? Cadê os pais e mães de pet aí? Tem? Tem aí, ó. Você sabe do que eu estou falando, né? Você vai deitar no sofá, o cachorro já está lá, você pede licença para ele. Licença, minha vez aqui. Desse tipo. Esse pobre só tinha essa cabritinha, Davi. Dormia na cama dele, comia na mesa dele, era de estimação. E esse rico foi lá e matou a cabritinha desse pobre para poder oferecer para a sua visita. Você acredita nisso, Davi? A Bíblia diz que o Davi se irritou. Porque o pecado do outro irrita. O nosso é que não irrita, né? O pecado do outro irrita, incomoda. O nosso não. Aí, muitas vezes a gente se irrita tanto com o pecado dos outros, porque o pecado dos outros me ajuda a fugir dos meus próprios pecados, né? A gente que reconhece as nossas fraquezas, não fica procurando o pecado dos outros, porque olha no espelho e já vê ali um monte de pecado, né? Então você não fica procurando o pecado dos outros. Você viu o que fulano fez? Não, eu sei o que eu fiz, e não me orgulho disso, né? Mas o Davi se revoltou e diz: esse homem merece morrer. Quem que é esse safado, Natã? Esse safado vai ter que pagar 4 vezes a cordeirinha que ele matou. Onde já se viu, o homem não teve misericórdia. Aí o Natã olhou para o Davi e disse: tu és esse homem, rapaz. É você mesmo que é esse safado. Tu, não mais os outros, mas és tu. Os filhos de uma égua é você, Davi. Eu dizendo, né? É você, Davi. Porque Deus te deu tudo, homem. Deus te deu tudo, todas as mulheres virgens desse reino, se você quisesse, você teria. Tudo poderia pertencer a você, todos os domínios desse reino são para você. E você foi mexer com a única mulher do Urias, a mulher do coração, a mulher do amor dele. E Davi diz uma frase que eu quero compartilhar com você, que é a primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi disse: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Primeira característica de uma pessoa que é segundo o coração de Deus, é essa capacidade de reconhecer seus erros. Capacidade de reconhecer os seus erros. Não é a perfeição, mas é a capacidade de reconhecer erros. Davi podia ter mandado matar Natã, você entende? Sim ou não? Ele era o rei. Ele poderia mandar matar Natã, ele poderia mandar matar todas as pessoas que lhe afrontassem. Ele poderia mandar matar quem ele quisesse. Mas tem hora na vida, meu irmão, minha irmã, que você tem que descobrir que não adianta matar mais ninguém para esconder os seus defeitos. Não adianta mais querer destruir o outro para sentir que você é uma pessoa melhor. E Davi percebeu isso aqui. Não adianta ficar matando gente para ocultar o meu pecado, porque eu pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra o meu reino, eu não pequei contra a minha casa, eu pequei contra o Senhor. Eu não pequei nem contra Urias, nem contra Batseba, não contra o meu reino, mas eu pequei contra o Senhor. Não tem como esconder isso dele, eu pequei contra ele.
O pastor Ricardo Gondim disse que o pecado sempre é um punho cerrado em direção a Deus. Todo pecado é um punho cerrado em direção a Deus. Davi sabia disso e ele disse: eu pequei contra o Senhor. Reconhecimento dos próprios erros. Eu citei no início aqui da mensagem o Blaise Pascal, que diz que sem dúvida alguma, o mal é ser cheio de defeitos, mas um mal ainda maior é ser cheio deles e não reconhecê-lo. O problema do arrogante, o problema do homem orgulhoso, é ele fingir que não tem pecados, que não tem erro, sendo que a humanidade não consiste em ser perfeito. A humanidade não consiste em achar que não tem defeito. A humanidade consiste em reconhecer que perfeito é Deus que me fez e nós temos problemas. Precisamos da misericórdia de Deus para solucionar os nossos problemas, porque a gente é falho mesmo. Reconhecer os nossos próprios erros. Eu pequei contra o Senhor. E sabe o que acontece, meus irmãos? O Natan diz, olha para o texto: e o Senhor perdoa o seu pecado. Pequei contra o Senhor e o Senhor perdoa o seu pecado, porque é isso que faz essa relação maravilhosa entre nós e Deus. É isso que faz essa relação maravilhosa entre um Deus que é perfeito com pessoas que são imperfeitas. Eu reconheço o meu pecado, me arrependo e Deus perdoa, aleluia. Deus perdoa. Não se trata de reparar o erro, que com certeza deve vir logo em sequência quando eu me arrependo. Reparar o erro. Não se trata apenas de poder mudar o que foi feito, porque não podia. Não tinha como mudar o que foi feito. Não se trata de se penitenciar. Se trata de reconhecer que errou, que pisou na bola, se arrepender e receber o perdão. É isso. Arrependimento é igual a perdão. Essa é a matemática bíblica. Quem se arrepende é perdoado. Davi disse: eu pequei contra o Senhor. E a primeira frase que Natan diz é: o Senhor perdoou você, Davi. Se eu fosse o Natan, eu ia dizer: pecou mesmo, seu safado, sem vergonha. Já se viu, rapaz? O homem que era para dar um exemplo aí no reino, fazendo uma atrocidade dessa. Se eu, na minha humanidade, irmão, vocês me desculpem, eu sou muito carnal. Se eu ouvisse, eu queria ser espiritual igual a vocês, mas eu não sou. Se eu ouvisse o Davi dizer pequei, eu ia dizer: ainda bem que reconhece, né, o seu fariseu. Fica aí tocando essa harpinha no terraço aí, seu amalequita. Ainda bem que você reconheceu, né, ô vacilão. Mas talvez eu diria o que eu ouço muitas pessoas dizer. Ah, agora não adianta mais. Agora vai querer reconhecer que errou. Agora vai cair na real, agora que perdeu tudo. Já ouviu gente dizer assim? A gente é tão maldoso, né? Mas Deus não. Você se arrepende e Deus perdoa. As pessoas podem nunca te perdoar. Podem. Porque pessoa é assim. Lembra só o que fizeram com ela, mas o que ela fez com o outro não se lembra. As pessoas podem nunca te perdoar, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a nossa injustiça, diz a palavra. E essa é a primeira característica de um homem segundo o coração de Deus. E talvez seja o caso de você. Talvez você tenha dificuldade em reconhecer os seus erros. Talvez você tenha essa preocupação. Será que as pessoas vão continuar me amando se eu reconhecer meus erros? Será que as pessoas vão continuar gostando de mim se eu admitir que eu pisei na bola? Eu não sei se as pessoas vão continuar gostando de vocês. Eu não posso dizer isso. Eu não sei se as pessoas vão continuar aceitando você quando você reconhecer os seus pecados. Mas eu sei de uma coisa: Deus ama você. E mesmo que todas as pessoas te abandonem, o Senhor acolherá você no seu coração. Ele te toma nos seus braços. Então, pelo amor de Deus, não saia daqui escondendo os seus erros, mas reconheça-os. Não seja o dono da verdade, não queira ser o cara da última palavra, a mulher da última palavra, porque este é um sinal dos arrogantes e orgulhosos. O sinal daqueles que amam a Deus e que andam com Deus é essa prontidão em reconhecer as suas próprias falhas e debilidades. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. O Senhor Jesus, falando sobre isso, diz que duas pessoas entraram no templo: o fariseu e um publicano. E ele diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Lucas capítulo 18.
Jesus diz que o fariseu orava dizendo: te dou graça, Senhor, porque não sou como esse publicano. Eu sou dizimista, eu sou íntegro nos meus caminhos, eu não faço nada de errado, e assim por diante. Eu sou a oitava maravilha do mundo. Obrigado, Senhor. E Jesus, olha, fala que aquele publicano batia no peito e dizia: eu não sou digno nem de olhar para o próprio céu. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu não consigo nem olhar para Ti. E aí Jesus conclui dizendo que aquele publicano saiu dali justificado, mas aquele fariseu que orava de si para si mesmo, saiu dali condenado. O publicano encontra perdão na presença de Deus. Primeira característica, reconhecer os seus erros. Segunda característica de uma pessoa segundo o coração de Deus: coragem para entrar na presença de Deus e se submeter à sua soberania. Como a igreja de hoje precisa dessa lição. Porque de fundo do meu coração eu tenho dúvida se a igreja de hoje é uma igreja segundo o coração de Deus. Tenho minhas dúvidas. Porque a igreja de hoje até entra na presença de Deus, mas não tem coragem de se submeter a Deus, de estar debaixo de Deus. Davi entra na presença do Senhor. Por quê? Olha para a sua Bíblia. O texto diz que Natã olha para ele e diz: o Senhor perdoa o teu pecado, Davi, mas o menino vai morrer. O Senhor perdoa o teu pecado, Davi, mas o menino vai morrer. E a Bíblia diz que o Davi entra numa espécie de campanha extraordinária pela vida do menino. Ele jejua, ele ora, ele deita-se no chão, não toma banho, parece eu quando a minha esposa vai viajar. Ele não toma banho, ele deita no chão, ele não come, ele chora, ele não veste mais roupas reais, ele fica como se fosse uma espécie de morto-vivo, pedindo a misericórdia de Deus, falando com Deus, intercedendo para que Deus tenha misericórdia e mantenha viva a criança. E a Bíblia diz que o tempo passa e a criança morre. Ela ficou primeiro doente e depois veio finalmente a morrer. E aí os servos de Davi, aqueles mais próximos do palácio, eles entram numa espécie de crise. Mas se o homem ficou louco assim, quando a criança ficou doente, agora que a criança morreu, esse homem vai ter um treco, vai ter um piripá que é bem capaz de sobrar para todo mundo aqui. E aí eles começam a cochichar entre si. Não, fala você. Não, eu não dou notícia. Não, dá você. Você é mais perto do Davi. Não, você é mais... Aquele dia foi você que deu. Eu dei aquele dia. Não, fala você. Não. E ninguém queria falar com o Davi. Aí, você já teve que dar notícia ruim para alguém? Sabe? Já teve que dar notícia ruim para gente que é meio doida? Que tem uns parafusos a menos? Eu me lembrei de umas 2 vezes que eu tive que fazer isso aqui agora. Meu Deus do céu. Olha. Pastor, morreu o filhinho de fulano. Ele não sabe ainda, o senhor precisa avisar. Minha perna treme na hora. Oh, meu Deus. Olha que horário bom para o senhor ir arrebatar a igreja. Ó. O servo de Davi não queria dar notícia. E aí, o Davi percebeu que eles estavam cochichando entre si. E ele pergunta: a criança morreu? O servo alguém diz, né? Morreu. E eu fico imaginando. Tente ser criativo comigo. Tente ser criativo comigo. O cara que disse morreu, ele deve ter fechado o olho e dito assim: morreu. E já esperado a confusão, a ordem, sabe? Ele morreu. E já se preparando para o pior, mas a Bíblia diz que Davi vai, toma um banho, se perfuma, troca de roupa e pede comida. Ninguém entende nada. Mas peraí, ele quase ficou louco quando o menino estava doente, e agora que o menino morreu, ele está voltando ao normal, é isso mesmo? E eles vão perguntar para Davi: Davi, o que aconteceu? Enquanto o menino estava vivo, a resposta do Davi: enquanto o menino estava vivo, eu clamei a Deus, pensando comigo mesmo, quem sabe Deus inverterá isso, mas uma vez que o menino está morto, a vida segue. Deus levou, então a vida segue. Irmãos, isto é coragem de se submeter à vontade de Deus. Mas nós somos uma geração que volta e meia quer viver, sempre querendo que Deus diga sim, 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 sim e sim. Se Ele demorar ou se Ele dizer não, a gente se descabela e morre.
Se Deus responder não, a gente entra em crise, abandona a igreja, acaba com tudo. Davi não foi assim. Davi não foi assim. O profeta diz, Deus te perdoa, mas o menino vai morrer. Ele se jejua, se quebranta, fica dias assim e tal, mas o menino morre. E a vida segue. Deus diz não para Davi. Não adianta jejuar, o menino vai morrer. Não. Então é não. Essa é a marca de alguém que tem um coração segundo um coração de Deus. Coragem para entrar na presença dEle e aceitar a vontade dEle que é soberana. Deus deu, Deus tirou, Davi. O Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, o senhor está falando que não é com você. Eu não preciso listar para você as coisas que eu já perdi na minha vida. Mas e aí? Até quando vamos ficar lamentando pelos cacos? Ah, pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de Jesus não é assim. Mentira, meu claro. No Novo Testamento também é assim. Lembra de Jesus no jardim do Getsêmani? Ele está prestes a ser preso e ele sabe que o caminho da cruz é cruel, sanguinário, difícil. Ele entra no jardim do Getsêmani para orar. E ali ele dobra os seus joelhos enquanto os seus discípulos dormiam e ele ora ao Pai dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, é o que eu peço para o Senhor hoje, passa de mim esse cálice. Contudo, disse o mesmo Jesus que acabou de fazer essa oração, contudo, não seja feita a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. E Deus diz, não, meu filho, eu quero que você continue. Coragem, coragem para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E Jesus seguiu. Maria disse isso para o Senhor, cumpra-se na tua serva o teu querer. E foi. Paulo orou 3 vezes, diz a Bíblia, pedindo ao Senhor que, se fosse possível, lhe arrancasse esse espinho na carne. E o Senhor lhe disse, Paulo, não, porque a minha graça te basta. E ele continuou, foi pregar, foi fazer. Eu orei 3 vezes, eu disse não, eu disse ok. A igreja de hoje em dia precisa ter essa coragem para se submeter à vontade de Deus, confiar em Deus, receber de Deus, mesmo que Deus diga não. Ok, Senhor, eu estou contigo. O Senhor vai me dar graça para passar por isso, ok. Isso significa então que a gente não vai pedir? Isso significa que não adianta de nada orar, que não adianta jejuar, que não adianta clamar? Não! Davi dá esse exemplo, enquanto havia esperança, enquanto havia chance, enquanto a resposta definitiva ainda não tinha vindo. Ao invés de ficar se lamentando e se espalhando no reino, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai jejuar. Quem sabe Deus muda essa situação. Mas se ele não der, se ele não mudar a situação, eu me levanto, tomo um banho, lavo meu rosto, passo um perfume, ponho uma roupa e saio para viver, porque eu sei que o Deus que não me respondeu essa oração, continua cuidando de mim, mesmo agora. Eu não sei a oração que você está fazendo para Deus, eu não sou Deus. Eu não sei se o que Ele vai responder para você é o seu pedido da oração especificamente. Mas do fundo do meu coração eu oro por você para que seja a resposta de Deus qual for. Que qual for a resposta de Deus, você siga no caminho da fé. Você não abandone ao Senhor. E nem queira desistir da sua vida. Porque o Senhor continua cuidando da gente. Mesmo quando Ele diz não. Jesus seguiu em frente no jardim do Getsêmani. Deus disse, não. Eu não vou passar de você esse cálice, meu filho. Porque a minha vontade é que você o beba até o fim. E Jesus levantou-se, encontrou os discípulos dormindo e disse, vamos, porque o traidor se aproxima. E naquela noite Jesus foi preso, e durante toda aquela madrugada foi julgado, condenado, e na manhã seguinte estava pendurado no alto daquela cruz.
Vamos terminar? Terceira característica de alguém que é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus: confiança de que o futuro será uma bênção. Vamos dizer, confiança de que o futuro será uma bênção. Você crê nisso, amém ou não amém? Primeiro, a capacidade de reconhecer seus próprios erros. Segundo, coragem para entrar na presença de Deus e coragem para se submeter à soberania de Deus. E terceiro, confiança no futuro de Deus, que o futuro é Deus. O que acontece com a criança? A criança morre. E a vida de Davi segue. A Bíblia diz que Davi se casa com Batseba. Agora o tempo já passou, Batseba já é a mulher de Davi, o passado ficou para trás, e é lá onde o passado tem que ficar, para trás. Porque quando a gente faz um concerto diante de Deus, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, amém? Caiu, pecou, errou, tua vida, teu passado foi pregresso, fez um concerto com Deus, irmão, bola para frente, que a vida segue, o teu passado ficou lá para trás. As pessoas podem até querer jogar na tua cara, mas o teu passado está no lago do esquecimento, Deus não se lembra mais, o que importa é como vai ser daqui para frente. Davi fez um encontro com Deus, um concerto com Deus, e a vida passou, ok? Ficou no passado. A igreja precisa parar, sabe, com essa maluquice de falar que gente convertida é gente que precisa ir buscar informações no passado para tratar as coisas no presente, para que no futuro não venha acontecer as mesmas coisas do passado. Isso é bruxaria, espiritismo, qualquer coisa, porque eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o crente ele é um novo nascido, o crente ele é um recém-nascido, e recém-nascido tem passado. Ô Luiz, quando o neném nasce lá da barriga da mãe, você olha para o menino e fala, mas meu Deus, quanta coisa errada fez, né? Criança recém-nascida não tem passado, bebê não tem passado, quem nasce na fé não tem passado, o passado ficou para trás, tudo é novidade na vida, é isso que importa. Davi segue em frente, está casado com Batseba, e agora ele tem novamente relação sexual com a sua esposa, e os casais namorados vigiam aí, porque relação sexual engravida, mulher engravidou de novo. Batseba engravidou, e ela vai dar à luz a sabe quem? Quem? Salô? Esse cabra aí. E você sabe o que significa o nome Salomão? Salomão significa a paz voltou. Quando Batseba engravida, Davi fala, esse menino vai se chamar Salomão, porque a paz voltou para essa casa. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ele é um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi não vivia no passado, Davi olha para frente, não dirigia a sua vida olhando no retrovisor, Davi dirigia o carro da sua vida olhando para frente, para o para-brisa, vendo o cenário que estava pela frente, e o cenário que ele vê é, a minha esposa engravidou e a paz voltou. Quem olha para o retrovisor, pode ter certeza que o carro da tua vida vai bater, vai se estrupiar de novo. A criança morreu, mas tem outra por vir. O filho se foi, mas aí vem os netos, os bisnetos. Eu sei que dói, mas a vida precisa seguir. E o nome da criança vai ser Salomão, porque a paz voltou. E aí quando o profeta Natã vem visitar o menino, já nascido, Salomão, ele olha para o menino e diz, você vai se chamar Gedidias. Que sabe o que significa Gedidias? Gedidias significa o amado. E a Bíblia diz que Deus amou aquela criança. Porque mesmo com o erro de Davi, quando Davi faz um concerto com Deus, se arrepende, Deus ama a vida de Davi. Deus faz um concerto com a família de Davi. Deus ama esta família. E com toda essa tragédia na biografia dessa família, Deus não deixou de amá-lo e nem amar o seu povo. Meu amigo, você que está aqui ouvindo essa mensagem, talvez louco para ir embora, poder jantar, por favor, ouça com os ouvidos do seu coração. Coloca isso na sua cabeça. Eu não sei o que de mal você fez no passado. Eu não sei o que de mal fizeram com você no passado.
Eu não sei o que os anos para trás trouxeram para a sua vida, mas eu quero que nessa noite você peça perdão a Deus, e uma vez perdoado por Deus, siga a sua vida em frente em nome de Jesus. Volte a sonhar, volte a se alegrar, olhe para o rosto do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu pai, da sua mãe, e viva a vida que Deus te deu, porque a paz voltou. Em nome de Jesus, volte a sonhar, porque a paz está de volta. Comece a dominar os seus sonhos, chame os seus sonhos que estão engavetados de Salomão. Olha para o seu projeto que você cancelou e diz: você é Salomão, porque agora a paz voltou. Olha para todos os seus sonhos, para os seus planos, para os anos que seguem a sua vida, e chame ele de Gedidias. Chame a sua família, meu irmão, de Salomão. Chame os seus filhos de Gedidias. Eles são amados, você é amado. Chame o seu trabalho de Salomão, o seu trabalho de Gedidias. Somos amados e a paz voltou. Voltou. Porque o nosso Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, nem poderia ser, porque perfeito é somente o nosso Pai. E somente os arrogantes gostam de achar que são perfeitos. Somente os orgulhosos não querem encontrar os seus erros. Mas uma pessoa segundo o coração de Deus tem a capacidade de reconhecer os seus erros, coragem para se submeter e confiança para viver o futuro de Deus. O futuro, porque Deus tem um futuro para cada um de nós. Amém ou não amém? Talvez você veio de longe, meu irmão, saiu da sua terra humilhado. Para de ficar pensando na humilhação. Libera esse perdão agora. Põe uma pedra nesse negócio e chama a sua vida agora de Salomão. A paz voltou. Aquilo ficou lá atrás. Deus me trouxe aqui porque quer fazer coisas novas, e eu quero abraçar o futuro de Deus para a minha vida. Salomão está chegando. A paz está de volta. Gedidias vem aí. O amor ainda é o vínculo da perfeição. Fique de pé, vamos orar. Pelo amor de Deus, fique em pé. Vamos orar a Deus, feche seus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Novas coisas, novos sonhos. Salomão, Gedidias. A paz voltou, a paz voltou na nossa casa. Eu quero que você profetize isso para o teu coração. A minha família é Salomão, a paz voltou. A minha família é Gedidias, amada. Amada, meu filho, você é Gedidias. Minha esposa, você é Gedidias. Marido, você é Gedidias. O amor voltou. Oh Deus, feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos, ore com fé comigo. Oh Senhor Deus, Pai de amor, Deus bondoso, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos que a nossa vida volte a ser Salomão, que a paz retorne, Senhor. A paz que vem de novo, nós precisamos que a nossa vida, Senhor, volte a ser Gedidias, na certeza de que nós somos amados por Ti. Oh Senhor, nos faz pessoas segundo o Teu coração. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos pedindo, é isso que nós desejamos. Nós queremos, nós clamamos por isso, ansiamos por isso. Queremos ser pessoas segundo o coração do Senhor, como Jesus cumpriu. Como Jesus cumpriu aquilo que Davi não foi capaz de cumprir. Jesus fez isso para nos dar o exemplo e a força. Nós agora oramos, Senhor, no nome dEle, para que o Senhor nos dê a graça de sermos pessoas segundo o Teu coração. Nós não seremos perfeitos, mas nós saberemos reconhecer os nossos erros diante de Jesus. Saberemos ter coragem para nos submetermos à Sua soberania, como se submeteu Jesus. E saberemos confiar para o futuro, assim como Jesus confiou. E confiando no Pai, Ele ressuscitou dentre os mortos. Pai amado, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. Recebe, Senhor, cada família aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor.